Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se todo mundo aqui se conhece, os irmãos vão continuar tocando aqui um instrumental, e você vai sair do seu lugar e você vai falar com 3 pessoas que você não conhece, tá bom? Sai do seu lugar, vê quem está isolado aí, se apresenta para ele, fala uma palavra de bênção para ele, fala: meu irmão, é muito bom você estar aqui essa noite, foi muito bom você ter vindo aqui, e se ele estiver sozinho, chame ele para perto de você, não deixe ele sozinho. Vamos ficar mais juntos, irmãos. Chama ele para perto de você, não fique sozinho, chegue mais para frente, chegue mais para perto. É um prazer muito grande estar aqui. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E nós somos parte, nós fazemos parte de um único corpo. E o corpo de Cristo, nós estamos unidos pelo nome que nós acabamos de exaltar, pelo nome que nós acabamos de levantar. Amém? Jesus Cristo é o que nos faz um. Amém? Ele é um conosco e nós somos um com Ele. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que o seu coração esteja com uma expectativa muito grande naquilo que Deus tem para fazer essa noite. Pode tomar o seu lugar, desculpa. Que você não tenha vindo aqui com a expectativa de encontrar com seus amigos, tudo bem, não há nenhum problema com relação a isso. Mas que a tua primeira expectativa essa noite seja ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para você. Amém? E eu estou muito feliz de compartilhar com você que a gente vai trazer um novo momento de volta. Um momento novo que a gente vai trazer de novo. A gente tinha muito tempo atrás um momento no nosso culto jovem que chamava Fala Aí. E é onde a gente dá, a cada culto, a gente dá uma oportunidade para alguém compartilhar algo que Deus colocou no coração dessa pessoa e edificar a vida dos nossos irmãos por conta disso, com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então a cada culto nós vamos estar trazendo uma pessoa convidada e esteja preparado, porque uma dessas pessoas pode ser você, tá bem? A ideia não é te constranger, a ideia não é te limitar, te avaliar, a ideia é provar para você que Deus pode usar a sua vida para tocar na vida de alguém. Amém? E o convidado dessa noite vai ser o nosso amigo Lucas Friebe. Uma salva de palmas. Amém? Vai estar compartilhando com os irmãos uma palavra. O Lucas Friebe, que é um irmão de muito tempo, é um amigo de caminhada do Giro, é o meu padrinho de casamento e vai se casar logo, logo. E eu tenho certeza que vai compartilhar algo que vai edificar o seu coração. Então comece a abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para falar. Amém? Amém. Boa noite. Eita, fraco. Boa noite. Muito obrigado, Diácono Douglas. Para quem não sabe, o Douglas foi levantado ontem, junto com a sua esposa Vanessa, mas a Claudinha também. Agora eles são diáconos, agora já pode botar DC no nome, antes do nome deles. Gente, hoje, como o Douglas falou, é uma oportunidade. Se quiser, pode ficar fazendo. Você que sabe. Pode, deixa eu te usar, irmão. Deixa eu usar vocês aí. Uma oportunidade é bem rápido, eu só vim trazer, são 2 versículos, tá? Vocês podem abrir a sua Bíblia em Mateus 5:13. Umas coisas que Jesus mandou a gente ser, são 2 que a gente sabe que é o sal e luz. Mas hoje eu quero falar sobre o sal. Vocês estão abrindo aí? Como já fui apresentado, meu nome é Lucas Friebe, sou mais conhecido como Friebe, se ninguém me conhece. Estou aqui com o Douglas na Nova Vida e eu espero trazer essa palavra e abençoar muito vocês. Achou? Mateus 5:13. Se você não achou, procure uma IBD mais próxima de você, que Mateus é bem fácil e também bem tranquilo. Amém? Mateus 5:13. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal virá a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelo homem. Amém? Vamos orar?
Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, Pai, que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer, Pai, que você possa me usar nesse pequeno momento, que essa palavra seja direta para o seu povo, que eles possam entender e possam usar, não só aqui dentro, mas também lá fora. Que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu estava ouvindo no outro dia um podcast e isso me chamou muita atenção sobre o sal. Aqui eu não sei cozinhar, mas quem sabe cozinhar, o sal, ele é um tempero que não pode faltar. Você pode fazer uma comida, você pode fazer tudo separado, arroz, feijão e tal, mas se você não botar o sal, a comida não fica boa, certo? O sal, ele faz a diferença, tá? Mas muitas pessoas, quando lê esse versículo, sal, e fica pensando, poxa, sal é só para temperar, o sal ele faz uma diferença. Mas se você botar o sal, você vai sentir o gosto do feijão, você vai sentir o gosto do arroz, você vai sentir de outras coisas. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês, hoje o sal é um sal que se chama um sal que você vai sentir sede. É um sal que se você botar muito sal, você vai sentir sede. Já percebeu isso? Sabe quando você, poxa, eu tô com muita sede, é porque parece que eu comi uma bacalhoada e tal. Por quê? O sal sente sede. E esse sal que eu quero trazer a vocês é no mundo espiritual. Se você hoje, você tem que ficar perto das pessoas, se Deus fala aqui, se Jesus fala aqui, você é o sal na terra, então as pessoas têm que ver você, eles têm que sentir sede da água que você está bebendo. Eles têm que falar, nossa, por que eu saio, me divirto e no outro dia eu tô quieto, tô triste, e aquele cara que vai para a igreja e tá feliz todo santo dia, ele vai para a igreja domingo, então ele sai de uma felicidade de segunda a sexta, e eu saio só na sexta-feira, aí eu só consigo ter uma felicidade na sexta-feira. Você tem que fazer essa diferença. Aí eu queria que você desse um pulo em João 4:13 e o 14. É uma passagem que Jesus ele encontra uma samaritana, e ali ele tem uma passagem, depois vocês podem ler, é o João 4 todo, é muito interessante, mas eu quero trazer para vocês essa parte, João 4:13 ao 14, e Jesus respondeu àquela samaritana, só vocês entenderem um pouquinho antes, Jesus ele vai para Samaria, e ele ele encontra uma samaritana, ele senta num poço ali perto, eles começam a conversar, e aí tem uma parte que eu quero chamar para vocês. Jesus respondeu àquela samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, você tem que mostrar essa fonte para as outras pessoas. Você tem que chegar naquele ambiente e as pessoas verem você diferente e falar, poxa, eu quero ter isso, eu quero sentir essa sede, eu quero beber dessas águas. Amém? Não sei se vocês estão aqui, amém? Ah, bem, então que vocês possam ser sal, que vocês possam fazer a diferença. Se você chega ali, vamos botar assim, o arroz, feijão, você seja a diferença nessa escola, você seja diferente na faculdade, você seja diferente no seu trabalho, que as pessoas vejam isso. Olha, eu quero beber dessa água, eu quero, porque eu estou sentindo sede, eu quero ver isso, amém? Então vocês podem colocar de pé, é uma passagem, isso é bem rápido hoje, e eu quero orar por vocês, que vocês possam ser cada vez mais sal na vida das outras pessoas, não só ser sal hoje aqui na igreja, só não ser em 4 paredes, mas ser lá fora também, que as pessoas possam sentir a diferença de vocês, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, abençoe o Douglas por ter aberto essa oportunidade, Pai, que o Senhor me botou no coração de ser sal lá fora, Senhor, que possa ser diferença, que as pessoas possam ver a gente, ver qual o amor e qual o perfeito o Senhor é por nós, e essas pessoas sintam sede disso, que eles possam provar a sua água, que eles possam beber da sua água, que não possa faltar nada nas suas casas, que não possa faltar nada, que se tiver qualquer aflições, não tem problema, porque o Senhor venceu o mundo e a gente segue isso de você, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Pode tomar o seu lugar e que daqui para frente você esteja preparado, porque uma dessas oportunidades pode ser dada para você, tá bom? Isso não tem o intuito de te colocar numa situação em que você vai ser avaliado, como a gente já falou, mas que isso sirva como um incentivo para que você possa buscar cada dia mais saber o que está escrito na palavra de Deus e como isso pode ser compartilhado com outras pessoas.
e através da sua vida, através daquilo que Deus fala com você. Às vezes a gente está achando que Deus está falando só para a gente, e Deus está falando para você algo que vai ser muito mais útil para outra pessoa do que para você mesmo. Então que através daquilo que você receba, você também se torne um doador de sabedoria, de vida, de esperança, daquilo que Deus tem para fazer através de você. Amém? E nós vamos continuar falando sobre fazer a diferença. Quando o Friebe falou para abrir em Mateus, capítulo número 5, eu falei, quem mostrou o meu esboço para ele? E em nenhum momento eu comentei com ele qual era o que ele precisava falar, e eu falei, Friebe, eu queria contar com você nesse momento, e eu queria te deixar bem à vontade para você falar aquilo que Deus colocou no seu coração. E por incrível que pareça, Deus também colocou no meu coração sobre fazer a diferença nos dias de hoje, nos nossos dias. E será que nós temos feito a diferença? O Friebe fez a diferença na sua vida, talvez, com a palavra que ele trouxe para você. E eu espero que a palavra que eu vou trazer também para você, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela também possa falar ao seu coração. Porque nós precisamos fazer a diferença no mundo. E será que a gente tem feito diferença nos dias de hoje? Quem quer fazer diferença? Levanta a mão aqui. Você vai fazer diferença. Só basta você querer, você entender o porquê que você hoje está onde você está. Para que você saiba o que precisa ser feito na sua família. Você fala, Douglas, na minha família não tem mais jeito. Mas você talvez não esteja entendendo o propósito de por que você está no meio daquelas pessoas, no meio dessa família. Mas o meu trabalho não tem jeito. É corrupção para lá, para cá, interesse, é inveja. E talvez você não entenda por que Deus te colocou lá, para você fazer a diferença. Porque através da sua vida, as coisas podem mudarem na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, em qualquer lugar que você esteja. Amém? Mas que isso possa começar através de você, que essa transformação, essa mudança possa começar a partir de você, dentro de você. E eu queria trazer com você uma breve reflexão que um homem muito influente, talvez você conheça, talvez você não conheça, ele chegou e falou assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Quantos sabem quem disse essa frase? O nome desse cara é Mahatma Gandhi, eu não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele foi um advogado, um nacionalista lá da Índia, ele era um revolucionário anti-violência, e ele chegou e falou, para nós fazermos a diferença, nós precisamos ser a diferença que nós queremos ver. Só que muita gente atribui a ele isso, e ele ganhou muitos prêmios, ganhou o prêmio Nobel, ganhou um monte de prêmio, foi renomado, foi conhecido até os dias de hoje pela pacificidade dele. Só que há muito tempo atrás, outra pessoa já tinha trazido esses ensinamentos, de nós sermos a mudança. O Friebe apresentou ele falou, Jesus Cristo, ele chegou naquele sermão do monte, ele falou, vocês precisam ser o sal da terra. Por que nós precisamos ser o sal da terra? Isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas eu quero falar de outra pessoa que também falou sobre fazer a diferença, e essa pessoa é Paulo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, porque a mudança muitas das vezes não vai começar fora, e vai começar aqui dentro da gente. Romanos capítulo de número 12, você pode abrir aí, versículo de número 1, Paulo ele vai falar a respeito de transformação, ele vai falar a respeito de mudança, e primeiro eu queria começar com a mudança interior, para depois sim a gente falar da mudança exterior. Todo mundo achou? Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Alguém falou espera aí, hein? Espera aí, eu sou da época, meu irmão, que na escola bíblica dominical a gente tinha um momento que chamava corrida bíblica. Os mais antigos vão saber disso. A gente tinha que ficar todo mundo com a Bíblia na mão assim, fechada, não podia ter o dedo marcado. A gente ficava lá com a Bíblia fechada e o professor ia lá e falava, abre sua Bíblia aí, e tudo mais. E a gente ia lá, e Salmo 23, a gente ia lá, começava a folhear a Bíblia da gente lá, e tudo mais. E aquele que achava primeiro tinha que ficar de pé e ler para toda a igreja. Então a gente levantava e com voz de trovão e falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não era assim?
E aí a gente ia aprendendo a manusear, eram pequenos gestos que a gente ia fazendo e Deus já ia trabalhando na vida da gente. Através daquilo eu fui crescendo, fui aprendendo, fui desenvolvendo conhecimento e fui despertando o interesse na palavra de Deus. Então que você possa fazer isso, irmão. Quando você vê a oportunidade na sua igreja, tiver uma escola bíblica, meu irmão, não pense duas vezes, vai, mergulhe nela e procure saber o máximo que você pode saber, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai muito além daquilo que você imagina. Amém? Romanos 12, versículo 1, todo mundo achou? Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, eu te agradeço pela tua santa e preciosa palavra, Deus. A palavra que jamais mudou, mas a palavra que transforma aqueles que leem, aqueles que a recebem, Deus. Eu te peço que seja assim também essa noite, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas a tua palavra a ser pregada essa noite, Deus. Meu Deus, que nós possamos sair daqui transformados, exortados, edificados, consolados, Pai, mais cheio daquilo que o Senhor tem para compartilhar, para encher na nossa vida, Pai. Eu te peço que o Senhor lance por terra todo impedimento que impede a gente de entender aquilo que tem que ser dito, aquilo que o Senhor quer dizer, Pai. E te peço que o Senhor leve cativa a nossa mente a Ti, Pai, e fale conosco aquilo que Tu tens a dizer a nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com você sobre transformação, continuando aquilo que o Friebe já deu início, aquilo que nós já cantamos aqui. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Que o amor de Deus, ele começa a encher o seu coração também, e que através do amor que Deus coloca no seu coração, você saia por aí, por essas ruas, pelos seus lugares que você frequenta, e comece a ser uma transformação, irmão. Paulo, ele vai começar falando, ele está fazendo um apelo dele para que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício a Deus, como uma forma de agradecimento por tudo aquilo que ele já fez. Mas como é que eu ofereço o meu corpo a Deus como um sacrifício? Lá no capítulo número 2 de Romanos, ele vai falar que o nosso corpo ele não seja oferecido como prática de injustiça, mas como prática da justiça. Ou seja, toda vez que nós empregamos o nosso corpo para a justiça, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício que é agradável a Ele. Ou seja, ele está falando que esse é o nosso culto racional, a gente não faz na forma automática, a gente não coloca no piloto automático e vai e deixa aí. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu faço. À medida em que eu ofereço o meu corpo em sacrifício a Deus, isso é feito por gratidão a tudo aquilo que Ele fez por mim. Então Paulo ele começa falando com os romanos dessa forma, e ele segue falando assim, ó, e não se conforme com esse século, com o presente século, com o mundo. Meu irmão, tem duas formas, não existe meio termo, ou você segue o mundo, ou você não segue o padrão do mundo. Não existe um meio termo em cima do mundo. A gente fala, mas é o crente Raimundo, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Uma hora ele está dentro, uma hora ele está fora. Ele não fica em cima do muro, porque só existem duas posições com relação ao mundo. Ou a gente se conforma, aceita essa pressão da gente se conformar, ou a gente vai se inconformar e procurar saber qual é a vontade de Deus. A gente vai bater de frente com tudo aquilo que o mundo tem ensinado, tudo aquilo que o mundo tem pregado, e somente dessa forma a gente vai fazer a diferença, porque se a gente cede ao padrão do mundo, a gente não faz diferença nenhuma, meu irmão. A gente é influenciado ao invés da gente influenciar. A gente precisa sim construir pontes com o mundo, mas para que a igreja adentre no mundo, e não para que o mundo entre na igreja. Para isso nós precisamos construir muros e cercar a nossa vida, para que os padrões do mundo eles não alcancem a vida do crente. Paulo ele vai dizer isso, ou você se conforma ou você não se conforma. Mas se você não se conformar, meu irmão, pode ter certeza que a pressão para te tornar parecido cada vez mais com o mundo vai aumentar. E você tem que estar disposto a suportar essas pressões. Então assim, fazer a diferença no mundo é muito mais complexo do que a gente pensa. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo envolvido, engolido pelo mundo. Por isso que Jesus ele vai dizer, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação.
Porque muitas das vezes é fácil a gente se desviar mesmo. E é muito mais fácil a gente se desviar do que a gente voltar para o caminho certo. Então, que você comece a pensar nessa forma. Ou eu sou moldado pelo mundo, ou eu começo a fazer a diferença, a influenciar o mundo. E eu queria te fazer a pergunta mais uma vez. Qual é a diferença que você quer ver no mundo? Você está disposto a abrir a sua mente hoje e se colocar como um instrumento para causar diferença através disso que você está imaginando? E segue comigo. Não imitem o comportamento desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Paulo ele começa a falar que a transformação ela começa aqui, na nossa mente. A partir do momento em que nós começamos a pensar em algumas coisas de forma diferente, naturalmente nós começamos a agir de forma diferente. Certa vez, um autor que eu não conheço, eu até trouxe aqui para vocês, ele vai dizer uma frase, umas expressões que dizia assim: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornam as suas palavras. E se os teus pensamentos se tornam palavras, vigie as suas palavras, porque elas se tornam ações. E se as suas palavras se tornam ações, vigie as suas ações, porque as suas ações elas se tornam hábitos. E se suas ações se tornam hábitos, vigie também os seus hábitos, porque eles formam o seu caráter. E vigie também o seu caráter, porque seu caráter decide o seu destino. Então, a transformação, meu irmão, ou seja, se começa na mente e acaba no destino, eu quero mudar o meu destino, eu preciso começar a mudar a minha forma de pensar. Porque a partir do momento em que eu alimento o meu pensamento, eu falo algumas palavras e essas palavras se tornam o meu costume, eu começo a formar o meu caráter através daquilo que eu estou pensando. Se o meu caráter é ruim, para eu melhorar, eu preciso começar a pensar coisas melhores. Então a transformação ela começa na nossa mente. E muitas das vezes a gente dá muito pouco valor à nossa mente. Você sabia? Então assim, muitas das vezes a gente não trabalha na mente da gente porque a gente acha que a coisa é besteira, isso não é nada, isso é coisa da minha cabeça. Com certeza é coisa da sua cabeça, a sua mente é a sua cabeça mesmo. Então comece a pensar de forma diferente, porque Paulo ele vai falar justamente isso. Ele vai falar: olha, vocês não podem se conformar, mas vocês não vão se conformar se você começar a permitir uma transformação, uma renovação através da mudança na sua forma de pensar. E aí você está achando que quem inventou o termo metamorfose foi o Raul Seixas, naquela canção dele, que ele preferia ser uma metamorfose ambulante. Não, meu irmão, a metamorfose de Deus é diferente. Ia lá, Raul Seixas fumava um baseado, ficava doidão, e chegava lá para poder falar um monte de coisa que vinha na cabeça dele. Mas de uma coisa você precisa ter certeza, meu irmão, e ele estava correto. Não adianta mais a gente ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Paulo está dizendo que a gente precisa se transformar através da renovação da nossa mente. Ou seja, a mudança ela começa aqui dentro, daqui dentro também. Então eu preciso aprender a olhar as coisas de uma ótica diferente, da ótica do Criador, para que eu comece a entender como é que eu posso fazer a diferença lá fora. Amém? Então quando eu começo a olhar a criação da ótica do Criador, eu começo a passar a dar muito mais valor às pessoas que estão se perdendo sem conhecer o Evangelho, e eu começo a fazer diferença na sociedade para que elas conheçam a Jesus. E eu preciso ter esse entendimento de como é que o pecado se desenrola na vida da gente. Hoje talvez você tenha, mas nem todo mundo tem. E primeiro ponto que eu queria conversar com você é que a transformação ela começa na nossa mente. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, hoje que se fizeram novas, todas as coisas. Nós temos uma nova vida em Cristo. E não só a Igreja Nova Vida, nós temos uma nova vida em Cristo. Mas a nossa forma de pensar não pode ser mais a nossa forma antiga de pensar. Não pode ser mais aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós precisamos transformar a nossa vida. Através de um novo modelo de vida. Para que nós tenhamos um novo modelo de vida, nós precisamos pensar de uma maneira nova. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo agora lá em Romanos, capítulo 8. Volta um pouquinho aí, que a gente vai entender um pouco sobre o comportamento do pecado. Você está falando de pecado, Douglas, eu queria entender um pouco mais. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Por que o mundo jaz no maligno?
Abre comigo, Romanos capítulo 8, versículo número 1. É um texto um pouquinho comprido agora, tá bom? Mas diz assim, e eu acho fantástico o início desse versículo, acho que o capítulo que eu mais gosto da Bíblia é esse. Ele começa assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Aqueles que estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Meus irmãos, eu queria compartilhar com você, lá do começo da Bíblia, a gente tem a criação, Deus fez todas as coisas, e Deus viu que era bom, e logo depois nós temos o relato da queda do homem, do primeiro pecado, do pecado natural, e a partir daquele momento o pecado começou a fazer parte da natureza humana. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus estava em nós, e através do pecado original, o pecado começa, ele não tira a natureza humana, a natureza divina de nós, mas ele distorce aquela natureza de Deus, e nós começamos a desejar aquilo que é mal, tanto que depois do primeiro pecado, até o dilúvio, a gente vê que a maldade aumenta, e a gente vê Jesus falando que a maldade ia aumentar muito mais. Então assim, nós temos uma forte tendência a seguir a nossa natureza humana. Antes nós não tínhamos o que seguir, nós seguimos a nossa natureza, era um instinto da nossa carne, que era sempre fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Paulo está falando isso aos Romanos. A natureza humana é inimiga à natureza de Deus, e aqueles que seguem a carne vão praticar essas obras, vão fazer as coisas erradas e vão seguir isso, e o pecado dessas pessoas o leva à morte. Mas graças a Deus, pela morte e ressurreição de Cristo, foi dado a nós o Espírito Santo. Nós fomos redimidos, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E hoje nós não somos mais guiados pela carne. Nós temos a opção de obedecer à vontade de Deus através do Espírito Santo que opera em nós, irmão. Eu não sei se você tem noção da profundidade disso. Antes, fazer o mal era parte da sua natureza. Você pecava de forma deliberada e era super normal fazer isso. Mas hoje, quando você está lá para pecar, meu irmão, você sente lá no fundo do seu coração aquele incômodo. O Espírito Santo falando com você, falando: meu filho, você está me entristecendo, meu filho. E começa a te constranger. Isso é o Espírito Santo de Deus, irmão. Existem aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. E por isso, coisas que nós achamos erradas, eles acham certas. E como é que nós vamos argumentar para essas pessoas que isso está errado? Isso implica que você passe tempo com Jesus e Jesus revele quem Ele é a você, para que você chegue lá e fale de Jesus através do Espírito Santo que está saindo de você, e você possa sim fazer a diferença na vida das pessoas. E através da ação do Espírito Santo, você começa a falar de Jesus, e fale de pecado, e fale de arrependimento, porque para você conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer primeiro a Deus. Eu sou casado com a Vanessa sabe o que eu gosto e eu sabe o que eu não gosto. Por quê? Porque ela me conhece. Você talvez não saiba o que eu não gosto, porque talvez você não me conheça bem, mas aquele que me conhece sabe o que me agrada e o que me desagrada. Você quer saber o que desagrada a Deus e o que agrada a Deus? Conheça a Deus,
Porque o Espírito Santo de Deus conhece a Deus melhor do que qualquer outra pessoa, porque é o Espírito de Deus e revela a Deus a você. Através daquilo que o Espírito Santo vai te mostrando, você vai sabendo quem Deus é, o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Jesus, ele vai falar disso. Então, segue comigo aí. A nossa mudança começa na mente e nós precisamos entender que hoje nós somos guiados, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Todo mundo comigo aí? Hoje nós somos salvos do poder do pecado e através da mudança da nossa mente nós nos aproximamos de Deus. E o arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de direção. Quando nós estamos nos afastando de Deus por causa do nosso pecado, o arrependimento é justamente a mudança de direção. É o giro 180 que a gente dá, não é merchan não, tá bom? É o giro 180 que nós estamos indo numa direção que nos afasta de Deus. Nós nos arrependemos do nosso pecado, damos uma meia volta e andamos em direção a Deus. E andar em direção a Deus vai fazer com que você ande na contramão do mundo. E você muitas das vezes vai se deparar com interesses que vêm na direção contrária. Aquilo que se choca com o que você aprende, aquilo que se choca com o que Jesus ensina, é completamente difícil, meu irmão. E se você não estiver preparado, se você não tiver muitas vezes como defender a sua fé, eu sinto muito te informar que nós vamos ser levados e pisoteados por tudo aquilo que o mundo levanta. Irmãos, nós não falamos de uma Bíblia como um conto de fábulas. Eu e Vanessa, agora a gente entrou numa vibe de ficar o dia inteiro, quando a gente está de folga, a gente entra no YouTube, ao invés de a gente ficar vendo porcaria no YouTube, a gente segue os canais de uns arqueologistas, arqueólogos, não sei se eu estou certo agora, a gente segue um canal de um pessoal que está lá em Israel, e eles estão lá procurando achados arqueológicos o tempo inteiro, dos tempos da Bíblia, meu irmão. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu não sabia que isso existia? Meu irmão, preciso compartilhar isso com o pessoal. Depois você procura lá no YouTube, Israel com a Aline, né? O nome do canal, você vai lá, você vai ver a quantidade de achados arqueológicos que tem até o dia de hoje. E o pessoal continua procurando, continua pegando os achados arqueológicos e procurando, provando a existência de lugares que a gente lê na Bíblia, meu irmão. E assim, muitas coisas que vão provando a realidade daquilo que a gente está escrito. Não estou falando que você deva ver para acreditar, mas é para te provar, meu irmão. Para a gente, assim, é uma coisa um pouco curiosa. A gente fala de fé como a certeza das coisas que não se podem ver, mas a palavra de Deus também vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, é muita coisa que não faz sentido, mas se a gente for parar para olhar a fundo, começa a fazer. Então, assim, a gente não está pregando, a gente não prega uma fé sem fundamento. A gente vê a história, a gente vê a geografia convergindo com a Bíblia mesmo. Então, assim, eu te aconselho a cada dia, isso é um incentivo para que você busque a cada dia mais conhecer a Deus. E você mudar de mente vai implicar você ir na contramão do mundo mesmo. E aí é que você vai precisar fazer diferença. O Senhor Jesus lá em Marcos, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai dar um panorama para você, ele vai apresentar para você o que a gente chama de sermão da montanha, ele vai começar a apresentar para você os padrões e comportamentos que nós precisamos ter para que nós possamos tomar parte no reino dos céus, no reino de Deus, ou seja, para que você seja um cidadão do reino de Deus, ele vai começar a compartilhar com você uma série de comportamentos e uma realidade que é completamente diferente daquilo que nós aprendemos, onde Jesus ele vai falar que o forte é o fraco, que feliz é aquele que chora, bem-aventurado é o que chora, que feliz é o pacificador, ou seja, completamente diferente de tudo que a gente aprende, onde uma pessoa, por uma vontade própria, uma opinião, uma decisão unipessoal, resolve criar uma guerra que nós estamos acompanhando hoje. Ou seja, Jesus ele vai compartilhar que bem-aventurado não é o que vence, o mais forte, não é aquele que começa a guerra, mas é aquele que promove a paz. São completamente contrários àquilo que está sendo visto no mundo no dia de hoje. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, onde cada dia mais que passa, parece que as pessoas estão se corrompendo cada vez mais. E eu queria despertar um alerta na sua cabeça, meu irmão. No direito, quando a gente fala de corrupção, a gente fala do corruptor, que é aquele que participa ativamente, a gente fala do corrompido, que é aquele que participa de forma passiva, e a gente tem o conivente. Você sabe quem é o conivente? É aquele que sabe, aquele que
acompanha, que percebe que está havendo corrupção, mas o que ele faz? Fica na dele. Esse cara, ele é julgado como um corrupto também. Então, se a gente está vendo o mundo se corrompendo e não está fazendo a diferença, meu irmão, eu sinto muito te dizer, nós estamos nos corrompendo junto com o mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra, porque nós estamos vendo a maldade aumentando, nós estamos vendo corrupção, nós estamos vendo deturpação dos princípios morais e nós estamos ficando quietos, nós estamos nos omitindo. E Jesus, ele compartilha isso no Sermão do Monte. Nós somos sal e luz, e era justamente aqui o ponto que eu queria chegar. Sal e luz são elementos que a gente pode achar, talvez, em qualquer casa. Qualquer casa que você vá, você consegue achar sal e você vê luz. Por quê? Porque são elementos comuns a todo mundo. E eu acho muito bom, acho muito incrível que Jesus usava os elementos para poder compartilhar a sua ideia com qualquer pessoa, com o rico, com o pobre, com o homem, com a mulher, com o africano, com o oriental, com uma pessoa de dentro de Jerusalém, com a pessoa de fora de Jerusalém. Ele usava elementos universais, a linguagem de Jesus era universal para que todo mundo entendesse aquilo que ele estava falando. Então Jesus, ele vai usar o sal e a luz. Provavelmente, quando criança, Jesus devia ver a luz que não era elétrica, mas ele devia ver a luz de uma candeia que era acesa lá e ficava o fogo acendendo a toda a casa. Jesus via o comportamento do sal, que muito mais do que apenas ser um tempero para a comida, ele servia como um conservante. Antigamente não existia geladeira, meu irmão, não existia o freezer, Electrolux, Frost Free, sei lá como é que é, mas não existia isso, meu irmão. Então a forma de você conservar uma carne era você colocar o sal nela, ou você botava um sal na água e mergulhava ela lá e deixava ela lá. Isso não ia inibir o apodrecimento daquela carne, mas ia retardar um pouco das ações das bactérias e tudo mais, aquela carne ia ser conservada por um período maior de tempo. E Jesus, ele está falando isso. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e jaz no maligno por conta da nossa natureza humana, que muitas das vezes se inclina para fazer aquilo que é mal e acaba concretizando os nossos pensamentos, que no começo eu falei que nossos pensamentos, eles se tornam ação. Os pensamentos ruins muitas das vezes se concretizam, e é por isso que a gente vê corrupção, a gente vê preconceito, a gente vê violência. E o que é que nós estamos fazendo? Qual é a diferença que nós estamos fazendo nisso, irmãos? Abre comigo lá no Mateus capítulo 5, no mesmo texto que o Freb abriu, e eu acho incrível que Jesus já estava falando com a gente nem sabia, né? No versículo de número 13, Jesus, ele está no Sermão do Monte, ele está dando continuidade àquilo que a gente falou, aqueles preceitos, aqueles princípios que ele já tinha compartilhado. Jesus fala a respeito de oração, Jesus fala a respeito de jejum, e o apelo principal, central da mensagem de Jesus no monte, no Sermão da Montanha, era um apelo que muitas das vezes era apresentado de forma clara, mas às vezes era apresentado de forma implícita. Era um apelo que dizia: não sejam igual àqueles que são do mundo, não sejam igual aos fariseus, não sejam igual a eles. Mateus capítulo 6, versículo 8 vai dizer isso. O apelo central de Jesus era que nós fôssemos diferentes, irmão. Mas não diferentes para ficar excluídos da sociedade, diferentes para que as pessoas olhem para você e saibam que você é diferente. Amém? Versículo número 13 diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Irmão, eu quero compartilhar com você duas coisas para a gente finalizar, 2 pontos que eu acho que você tem que ter como crucial na sua vida, a respeito da nossa vida cristã. Primeiro delas, o cristão, ele precisa ser distintivo, ele precisa se separar de qualquer outra parte da sociedade. O primeiro deles, ele tem que ser o quê? Distintivo. Você sabe o que é um distintivo? Distintivo é aquele negócio que o policial usa na roupa dele, ou então que ele pendura no pescoço, um militar talvez também use,
Isso serve para diferenciar ele de qualquer outra pessoa da sociedade, qualquer outra pessoa civil, vamos supor assim, vamos colocar assim. Então, todo mundo que olhar para aquele cara que está com distintivo pendurado no pescoço, às vezes eles ficam lá, né? Faz pose lá, faz cara de mal, bota a mão na cintura, aí coloca o revólver aparecendo. Mas o que diferencia ele não é o revólver aparecendo, o que diferencia ele é o distintivo que está pendurado no pescoço dele. Então, o cristão, ele precisa ser distintivo. Como, Douglas? As pessoas precisam olhar para você e falar assim, eu não sei o que é, mas Tainara, tem alguma coisa diferente nessa menina. Eu não sei. Meu irmão Felipe, tem alguma coisa diferente na sua vida, meu irmão. As pessoas precisam olhar para a gente assim, Júlio, eu não sei dizer o que é, meu irmão, mas tem uma energia boa que vem de você. Isso é a luz de Deus que brilha na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que está fluindo através da sua vida. E o Espírito toca no Espírito, meu irmão. O teu Espírito, o Espírito Santo, toca o seu Espírito. Assim, o teu Espírito, que é tocado pelo Espírito Santo, também pode tocar outras pessoas. É por isso que as pessoas te olham e falam assim, eu não sei o que é, mas está me dando uma alegria quando você está aqui perto de mim. Eu não sei o que é, mas me dá uma satisfação estar perto de você, ouvir você falar. As pessoas precisam olhar para você e te ver dessa forma. As pessoas deviam olhar para os discípulos e falar assim, aí lá vem aqueles caras lá, vem Jesus de novo com a turma dele e tudo mais. E todo mundo imitava Jesus. Assim deve ser o nosso comportamento. Nós precisamos ser distintivos, mas não é distintivo como uma forma de exclusão da sociedade, não. Jesus, quando ele está orando pelos discípulos dele, ele está falando, Pai, eu não vou te pedir para tirar eles do mundo, porque o mundo precisa deles. Mas eu peço que o Senhor os guarde enquanto eles estiverem aqui, porque eles não são daqui. Paulo mais tarde vai dizer que a nossa pátria está no céu, de onde nós também aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você precisa ser reconhecido como um cidadão que é peregrino por aqui, meu irmão. Você não pertence a esse mundo, você está aqui de passagem, você não está aqui cumprindo uma agenda de férias, você está aqui para fazer a diferença, você está aqui para ser sal e para ser luz. Então que as pessoas te olhem a partir de hoje e que você comece a deixar brilhar a luz de Deus na sua vida, a luz de Cristo na sua vida, para que as pessoas se sintam tocadas pela diferença que você faz. Esse é o primeiro ponto mesmo. Nós precisamos ser distintivos, nós precisamos ser separados, e a palavra de Deus vai dizer muitas das vezes que nós somos um povo escolhido, nação santa, nós somos um povo separado. E aí eu queria compartilhar com você algo, e preste muito bem atenção, meu irmão, para que você não entenda isso como uma heresia. A igreja, ela possui uma dupla personalidade, de santidade e mundanismo. E eu queria que você entendesse, nós somos um povo separado, um povo santo, sim, mas mundanismo significa que nós servimos a Deus no mundo. Nós não servimos ao mundo e nem servimos para o mundo. Uma vez o Rafa, ministrando um louvor, ele falou isso, eu fiquei com isso. Ele falou, uma vez que a graça de Deus se manifesta na sua vida, meu irmão, você não serve mais para o mundo. Nós não servimos mais. Nós não servimos, mas nós servimos no mundo. Nós servimos a Deus no mundo. E que as pessoas possam ser transformadas por aquilo que tem sido transformado aqui dentro. Amém? Então, o primeiro ponto é esse, que eu queria compartilhar com você. Cristão é distintivo. Isso vai dizer a respeito da primeira característica que eu falei, que é a santidade. Com relação ao mundanismo, o cristão precisa fazer a diferença. Nós precisamos ser influentes. E muitas das vezes nós estamos sendo influenciados, meu irmão. Você sabe o que acontece quando a luz acende dentro de uma casa? Ela ocupa todo o espaço que estava na escuridão. E há quem diga que luz e escuridão são matérias, porque se a gente parte do princípio de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo, se pudesse, se corpo e luz não fossem corpos, quando acendesse a luz não ia acontecer nada. Aonde quer que seja, meu irmão, se uma luz se acende, a escuridão que está ao redor dela toda se dissipa, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então que seja assim. Jesus ele vai dizer também, seja assim que brilhe a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras que vocês fazem. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser influentes, irmãos. Precisamos que as pessoas olhem para a gente e não falem somente assim, caramba, esse menino é diferente. Não, Miguel é um menino diferente.
Não pode, não precisa ser somente assim. Pessoas têm que olhar para você e falar assim, ele é diferente, mas eu quero que seja desse jeito, eu quero que a minha vida seja assim. Seria muito estranho as pessoas falarem assim, um esquisito, por exemplo, diferente de qualquer pessoa é. Eu posso olhar um cara de uma roupa diferente na rua e falar assim, ele é diferente, mas Deus me livre, não queria ser assim com esse cara não, e tudo mais. E muitas das vezes as pessoas estão olhando para a igreja assim, eles são diferentes, mas eu não quero ser igual a eles. Mas hoje isso vai cair por terra em nome de Jesus, irmão. Porque através da sua vida, as pessoas vão olhar e vão querer experimentar, beber dessa água que está fluindo de dentro de você. Amém? Então nós vamos fazer a diferença. E eu quero já terminar chamando o pessoal do louvor para me dar uma força. Precisamos fazer a diferença, irmão. Sal e luz são duas coisas que são influentes, que fazem a diferença. O sal como um conservante, a luz como algo que dá discernimento, muito mais do que clarear, a luz ela dá discernimento para a gente. Quem aqui prefere procurar alguma coisa no escuro, levanta a mão. Quem prefere acender a luz e procurar aquilo que você está procurando? Porque a luz ela dá discernimento, irmão. Quando a gente acende a luz, a gente começa a ver, ainda que no começo, acostumado com a escuridão, a luz possa parecer ruim. Não é assim que acontece quando a gente está dormindo e chega lá, a mãe da gente acende a luz e a gente, não, meu Deus, que luz é essa? E tudo mais. E a gente esquece que a gente também estava reclamando quando a gente estava na escuridão. E estava assim, meu Deus, eu não consigo ver nada. Alguém acende uma luz, por favor. E quando a luz acende, a gente está falando, a luz é ruim. Porque quando a luz brilha, toda vez que a luz brilha, ela confronta alguma coisa. Ela te dá o discernimento para saber o que é certo ou errado, para saber qual é o caminho que você deve andar. E a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E sabe por que isso? Para que através da palavra de Deus a gente possa caminhar sem tropeçar. Toda vez que nós formos caminhar, meu irmão, isso não é gesto de crente não, meu irmão. Você coloque a palavra de Deus debaixo do seu braço, no seu coração, e caminhe de acordo com a palavra de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus é lâmpada para o seu pé, é luz para o seu caminho. E pode ter certeza, meu irmão, que a partir do momento em que nós começarmos a caminhar de acordo com a palavra de Deus e invadir a sociedade lá fora, as áreas de influência, a gente vai começar a fazer muito mais diferença do que a gente já faz. Hoje em dia virou uma moda ser evangélico. Hoje em dia você procura qualquer pesquisa na internet, tem um monte de evangélico no Brasil. Hoje virou febre e a gente começa a se questionar, por que é que as coisas ainda estão ruins no Brasil? Por que é que as coisas não melhoram? Por que ainda tem preconceito no Brasil, se hoje tem um monte de evangélico no Brasil? A resposta é a seguinte, meu irmão, porque nós estamos perdendo o nosso senso de responsabilidade com as coisas que estão acontecendo lá fora. Tá tudo ruim, tá todo mundo se perdendo, não preciso fazer mais nada, meu irmão. Se Jesus pensasse dessa forma, nós nem estaríamos aqui, meu querido. Se Jesus falasse, não tem mais jeito para ele, você nem estaria hoje sentado aqui nessa cadeira. Mas Jesus não, Jesus foi até o fim, sabendo que Deus era capaz de salvar toda a humanidade, através da morte de um justo, e ele morreu por você, meu irmão. E tudo que ele pediu foi que você vivesse para esse propósito. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 3, versículo 9, vai dizer que agora, mediante a igreja, Deus deseja tornar conhecido de todo o principado e potestade a sua sabedoria, através da igreja, meu irmão. E nós estamos deixando passar despercebido pessoas que estão indo para o inferno, porque nós estamos nos omitindo, nós estamos sendo coniventes, porque nós não estamos fazendo diferença. Nós precisamos fazer a diferença onde quer que você esteja, meu irmão. Mas a minha família só tem gente perdida. A minha família só tem gente problemática. Prazer, eu também tenho muita gente. E para te dizer uma coisa, quanto maior a família, mais problema tem, meu irmão. E eu preciso, a cada dia que passa, entender por que eu estou na minha família. Eu estou ali para fazer diferença. As pessoas precisam de uma luz brilhando ali no meio da sua casa, da sua família, no seu trabalho. As pessoas precisam ver a luz brilhando. E é por isso que a gente tem tanto evangélico no Brasil e não está fazendo diferença nenhuma. Porque o nosso senso de responsabilidade está indo por água abaixo. A gente vê o navio afundar e se preocupa em pular para salvar a nossa vida e não fazer mais nada para salvar o máximo de pessoas, irmão. É por isso que a gente está perdendo.
tantas vidas. Enquanto os discípulos lá no livro de Atos, quando eles eram perseguidos, eles se comprometiam cada vez mais com o evangelho, em pregar o evangelho, sofrer oposição. As pessoas vão te perseguir sim, porque você vai falar que vai fazer diferença, porque você é um cristão. As pessoas vão te pressionar, vão querer te perseguir, meu irmão, mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar proclamando o evangelho por onde quer que a gente vá, irmão. É por isso que não tem transformação, porque a responsabilidade está sendo passada para trás. Os discípulos foram perseguidos, continuaram pregando o evangelho, sofrendo perseguição. E você sabe o que aconteceu com eles? Eles foram chamados de cristão. Aí vem os cristãos, como é que eles eram conhecidos? As pessoas falavam dele. Olha que contraste. Hoje nós nos intitulamos cristãos e estamos fugindo da responsabilidade. Os discípulos não se chamavam de nada, mas eles estavam ali assumindo a responsabilidade. E as pessoas chegavam e falavam assim: esse cara é um cristão, esse cara é um cristão, esse cara é um cristão. E nós hoje temos tudo muito mais fácil. Nós temos o Espírito Santo conosco e nós estamos nos omitindo. Quando a luz do sol vai embora, meu irmão, guarda isso no seu coração, sal e luz. Nós precisamos ser sal e luz, precisamos ser influentes. Quando a luz do dia vai embora, é natural que a casa escureça. E se essa casa for assaltada, a gente vai culpar a casa porque não tinha luz nela? É natural que quando o sol se esconda, a casa se torne escura e eu preciso acender uma luz para que não aconteça algo ruim. De forma semelhante, meu irmão, quando uma carne está apodrecendo, se eu não conservo ela, eu vou culpar a carne porque ela está fora no sol, sem nenhum tipo de conservante? Não, eu preciso ser sal. Da mesma forma, se eu vejo a sociedade se corrompendo, eu preciso culpar a sociedade por aquilo que a igreja não está fazendo? Não, eu preciso assumir a responsabilidade e falar: bate aqui no peito, meu irmão. Eu vou contigo, Jesus, para onde quer que você vá. Eu quero ser diferença na minha faculdade, na minha família. Nós não precisamos culpar a sociedade para abrir mão da nossa responsabilidade, irmão. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós precisamos ser a diferença onde quer que a gente esteja, mas para isso nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E isso começa aqui, meu irmão. Eu preciso que você saia daqui hoje com a sua mente revertendo, dando cambalhota, sei lá, e você, que glória a Deus por isso, se for o Espírito Santo que está fazendo isso. Mas que você saia daqui com a certeza de que o mundo precisa de você e de que essa responsabilidade é sua. Jesus, quando chamou os discípulos, ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, vem, segue. Agora você não vai ser mais pescador de peixe, não, você vai pescar um homem. Pedro largou a rede, foi atrás de Jesus e falou: essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é minha, meu irmão. Jesus disse que o amor diminuiria por conta do esfriamento da maldade, do aumento da maldade. A palavra de Deus vai dizer, Mateus 24: devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não todos vão ser assim. Você pode se colocar de pé, irmão. Eu queria que você saísse daqui com essa certeza no seu coração. Existem pessoas lá fora precisando de você. Existem pessoas dentro da sua casa precisando de você. Existem pessoas no seu trabalho precisando de você. E tudo que elas precisam é uma abertura que você tenha para poder falar de Jesus para ela. Você não precisa ser um expert na Bíblia. Você precisa falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Eu gosto muito do livro de Esther. E eu não sei se você conhece a história de Esther. Esther foi uma mulher que se tornou rainha numa nação fora de Israel. E ela, quando se tornou rainha, não se sabia. Ela não tinha contado a ninguém qual era a nacionalidade dela. Ela não tinha falado para ninguém qual era o povo dela. Só que o tio dela descobre involuntariamente, sem querer, ele descobre que havia um plano para matar o rei. E aí ele começa a interceder, porque ele tinha grande participação em toda a introdução de Esther dentro do palácio do rei. Esther é feita então rainha. Há quem diga que Esther só foi rainha porque era bonita. Mas aí eu estaria sendo contraditório de acreditar em um Deus que faz perfeita todas as coisas. Deus fez Esther como rainha porque ele sabia quem ele estava colocando lá. E aí o plano de matar todos os judeus se espalha, porque
esse tio de Esté, ele não se curvava ao rei. Ele ficava lá, ele não se dobrava ao rei. Ele só se dobrava a Deus, e ele ficava lá de pé. E por conta disso, essa pessoa, esse secretário do rei, ele manda baixar um decreto para que todos os judeus fossem mortos, porque eles apresentavam um certo tipo de perturbação. E levam então a história até Esté. E o tio dela chega e fala para ela: olha só, abre comigo aí no livro de Esté. Não precisa abrir não, eu vou abrir. Ele chega lá e fala assim: olha, eu preciso que você faça o seguinte: você vai até o rei e se apresenta para ele. E você vai dizer que está acontecendo isso, que vão matar o povo de Israel. Eles estão querendo matar o povo de Israel. E ele chega, Esté vai lá e fala assim: não, tudo bem. Ele apresenta diante dela e fala assim: não pensa que se você ficar calada só porque você é rainha, não pense que eles não vão descobrir, e Deus vai dar o livramento para Israel. Mas olha o que diz o texto no finalzinho do versículo 13 e 14 de Esté. E diz assim: quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi elevada à posição de rainha. Sabe o que o tio de Esté estava dizendo para ela? Quem sabe Deus não te colocou onde você está agora para fazer a diferença na vida de outra pessoa. E nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque tudo sobe, a maldade sobe, a adoração sobe. A palavra de Deus diz que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A maldade está subindo. Então, se a maldade está subindo, a adoração de uma igreja obediente e fiel precisa subir ainda mais. Eu preciso ser obediente, eu preciso ir até aquele que está perdido, eu preciso assumir a responsabilidade onde eu estou, Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou no trabalho que você está. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou na família onde você está. Quem sabe não foi para um tempo como esse, Deus não te colocou no bairro, na rua, na cidade onde que você está. E eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero te chamar, você que entendeu essa mensagem, que você fala assim: Douglas, hoje eu estou disposto a assumir essa responsabilidade. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Vem aqui na frente, irmão. Amém. Se eu tivesse no seu lugar, irmão, eu já teria vindo aqui há muito tempo. Não deixe a pessoa do seu lado intimidar você. Não se sinta constrangido pelo que vão pensar, irmão. Ninguém está aqui para te julgar. Você que quer assumir essa responsabilidade, vem aqui na frente. Amém, Jesus. Oh
Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Deus. E venhamos, meu Deus, colocamos a nossa vida no teu altar, Deus. Declarando que nós queremos assumir a responsabilidade, Pai. Mas que comece a ser realizada em nós uma transformação, Deus. Uma transformação no nosso interior, através do teu Espírito Santo. Na nossa mente, na nossa vida, na nossa forma de pensar, nos nossos desejos, que nós possamos ser guiados diariamente pelo Teu Espírito, Pai. E que através do Teu Espírito operando em nós, as pessoas também sejam tocadas, Deus. Nós queremos assumir a responsabilidade, Deus. Nós nos colocamos à disposição para fazer aquilo que o Senhor deseja, Deus. Nós nos colocamos à disposição para ser usados como instrumentos nas Tuas mãos, Deus. De salvação, de cura, de perdão, de libertação, Pai. Usa-nos, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, Pai. Meu Deus, que possamos nos comprometer com o Teu Evangelho, nós possamos nos comprometer com a Tua obra, Pai. E que nosso coração possa arder, que possa doer vendo as pessoas se perderem, Pai. E que nós possamos sentir paixão por essas almas. Nós possamos nos compadecer de todos aqueles que estão se perdendo, e que o nosso coração seja guiado com as palavras corretas, com as decisões corretas, Pai, para fazer essas pessoas se fortalecerem, para trazer de volta a esperança na vida dessas pessoas. Fortaleça-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor. Se um dia nós estivermos perdendo o caminho, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele nos traga de volta ao prumo, meu Deus, e que as vidas possam ser tocadas e alcançadas pelo Teu Espírito, pro louvor e honra do Teu nome, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir bem forte em nome do Senhor. Amém. Volte para casa, meu irmão, com a certeza de que você tem uma responsabilidade. Amém. Amém. Esses dias nós estávamos reclamando de uma escola de samba que ganhou um carnaval com um enredo que era de causar discórdia na gente e tudo mais. E esses dias eu parei para refletir o que aquelas pessoas faziam naquele desfile de escola de samba. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre um ator que foi um dos protagonistas do desfile de escola de samba. E eu li que ele se preparou intensamente 10 dias antes do desfile. Ele falou, 10 dias eu vou me dedicar completamente ao dia que a minha escola de samba vai desfilar. E esse cara fez de tudo, meu. Ele ficou o dia inteiro comendo e cuspindo farofa o dia inteiro. Imagina você, alguém comendo e cuspindo farofa o dia inteiro, porque ia precisar fazer isso por 30 minutos em um dia. E muitas das vezes nós estamos julgando esse cara, falando, ele está fazendo errado para a pessoa errada. Ele vai para o inferno porque ele está fazendo isso. E muitas das vezes a gente está compartilhando com você uma oportunidade de você estar aqui em 10 minutos, de você estar participando do louvor da sua igreja, de você estar preparando uma palavra para você dar para alguém. E a gente começa a fazer isso, as correrias, em cima da hora, faltando 10, 15 minutos, enquanto ele estava lá 10 dias se preparando. Eu não estou falando que o que ele fez é certo, mas estou falando que até das coisas ruins a gente pode tirar lição, man. Então, ao invés da gente fazer diferença atrás da tela de um celular, teclando no nosso teclado nas redes sociais, metendo pau nas pessoas, que a gente possa fazer a diferença lá fora, aqui dentro, mas lá fora também. Não somente comentando, mas mostrando, vivendo o Evangelho, falando, ó, eu preciso fazer isso porque a palavra de Deus me diz para fazer isso, a palavra de Deus diz para fazer isso e aquilo. E não mais metendo pau, malhando, porque a gente não precisa mais disso. Isso aí a própria sociedade já faz. Que possamos fazer a diferença evangelizando, que possamos nos consagrar semanalmente. O nome da música que nós cantamos é Santidade. Que nós possamos viver em santidade, preparar um caminho de santidade na vida das pessoas. Fazendo isso, a gente não vai precisar mais meter o pau em malhar ninguém na internet, porque eles publicam, eles compartilham algo que vai de contrário à nossa fé, irmão.
Aquele que faz, ele faz de coração, ele não faz para confrontar, não faz para afrontar. Ele faz porque isso é a realidade, é a natureza dele. Então que nós possamos fazer a diferença, não somente através de opiniões, mas através das ações que nós possamos levar lá para fora. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar para a gente terminar. E eu não quero que você saia daqui cabisbaixo, triste, não. Eu quero que você saia daqui impulsionado a buscar ser mais próximo e mais influente através do Evangelho, irmão. E me desculpe se em algum momento eu falei alguma coisa que te deixou ofendido, mas a verdade, os irmãos lembraram do ofertório. Senta aí no seu lugar, meu irmão. Me desculpe se eu falei alguma coisa que te deixou ofendido. Amém? Eu falo como Martinho Lutero falava. Ele falou assim: pregue-se as pessoas não odiam. Pregue de um jeito que, se as pessoas não odiarem o pecado, elas vão odiar você. Um dia eu chegar a esse ponto. Martinho Lutero falava isso, não o nosso bispo, mas o reformador. Pregue até o ponto de, se as pessoas não ficarem com raiva do pecado, elas vão ficar com raiva de você. Amém?